A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Sou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu quero nesta tarde fazer uma meditação das Sagradas Escrituras com os irmãos. Nós estaremos hoje fazendo uma reflexão a respeito da vida de um homem, por nome de Salomão. Mas para que você possa entender o texto em que nós estaremos inserindo para trazer essa mensagem, nós iremos retroceder um pouco na história. Então nós usaremos como base o livro de 1 Reis, no seu capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3, que diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Preste atenção. Esforça-te, pois, e sê homem. Versículo 3. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus para andarem nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, e para onde quer que fores. Amados em Cristo, nós estamos diante de um dos textos mais lindos narrado no livro de 1 Reis. A história da ascensão de Salomão ao trono. Para que você possa entender então a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela é muito linda quando nós começamos a meditá-la. É interessante você parar para refletir a vida de seu pai. Davi teve uma época em que a nação de Israel, ela havia pedido para Deus um rei. Eles queriam que um rei tivesse diante das suas batalhas. Então Deus vai usar para mandar até Samuel um rei chamado Saul. Saul, ele começa o reinado da sua vida até que de um modo bom diante de Deus. Mas depois ele começa a fazer algumas coisas equivocadas até que Deus ele vai rasgar o reino dele e vai dar a esta personagem chamado Davi. Então este personagem, por nome de Davi, ele vai entrar no cenário quando Jessé, o belemita, ele está na sua casa e ele vai receber então uma visita. A visita ilustre de um profeta daquela época por nome de Samuel. Samuel, aproximando-se da casa de Jessé, o belemita, ele já aparentemente olhando seus filhos, ele vai pensar e vai indagar que de fato já estava dentre aqueles que se estavam presentes naquela reunião, o rei que Deus haveria de constituir sobre a nação de Israel. Porém não. Porque Deus vai dizer então a Samuel, dizendo: Samuel, não atentes para a aparência, porque o homem vê de uma forma, porém eu vejo de outra forma. Ou seja, o homem vê aquilo que é por fora, porém eu conheço o coração. Até que passaram-se Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozen. Não havia entre os filhos de Jessé aquele que Deus haveria de constituir. Então diz a palavra de Deus de que Samuel ele vai perguntar para Jessé: acabaram-se os mancebos? Ele disse: não, ainda há o menor, porém ele está apacentando as minhas ovelhas no campo. Então Samuel vai dar uma ordem, dizendo: traga-o até aqui, porque ninguém vai se assentar à mesa até que o mesmo chegue. Então quando ele chega, esse era Davi. E quando Davi, então, ele é aproximado-se da sua casa, chegando aonde os seus irmãos estavam, então Deus ele vai confirmar o coração de Samuel que aquele era aquele que Deus queria constituir capitão sobre a nação de Israel. Mas isso aconteceu simplesmente por quê? Porque Saul,
ele não fizera aquilo que agradara ao coração de Deus. Saul até começou bem, porém ao decorrer de sua caminhada, ele fez muitas coisas equivocadas que fez com que Deus rasgasse o reino de sua mão e desse então para Davi. Agora Davi, constituído rei sobre Israel, chegará uma época em que o mesmo então ele vai assumir de fato o reinado. E quando Davi ele reina, então ele vai reinar durante 40 anos. E durante 40 anos do reinado de Israel, diz a palavra de Deus de que constantemente ele vivia em guerra. Ele vai passar praticamente 40 anos sobre o reinado de Israel, e esses 40 anos que ele reina sobre batalhas e batalhas e batalhas. Até que chegamos no capítulo 2 do livro de 1 Reis, em que Deus ele vai usar da vida de Davi para constituir o seu filho Salomão sobre rei em Israel. Mas se você parar para ler, diz a palavra de Deus, de que a palavra de Deus nos ensina que no primeiro capítulo, versículo 3, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento como Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Porém, diz a palavra de Deus, que Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Anatã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. Adonias ele era filho de Davi. E por ser filho de Davi, ele achou-se no direito de se constituir, de se proclamar rei sobre Israel. Mas Deus não estava neste negócio. Pelo que diz a palavra de Deus, que Zadok, de que Joiada, de que Natã, de que Simei, eles não interagiram com aquilo que o seu filho Adonias estavam fazendo. Até que a Bíblia diz então que Natã, o profeta, e Benai, os seus poderosos, eles foram até Salomão, seu irmão, e não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Davi não estava sabendo da conspiração que o seu filho Adonias estava fazendo. Em meio a esse interim, ele já estava auto se proclamando, estava dando uma festividade, porém diz a palavra de Deus que Salomão, seu irmão, não convidou. Ele não vai convidar nem a Salomão. Ele não vai convidar aqueles que eram contra ele. Então diz a palavra de Deus assim, de que quando eles vão falar então para a Batseba, que era a mãe de Salomão, ela vai chegar diante do rei Davi. Então quando ela vai chegar diante do rei Davi, diz a palavra de Deus, no primeiro capítulo, versículo 28, diz assim que Davi mandou chamar. E disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e ficou em pé diante do rei. Capítulo 1, versículo 29, diz assim: então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, e em meu lugar, assim eu farei no dia de hoje.
Davi, mesmo estando adiantado de idade, ele tinha consciência daquilo que ele havia prometido a Batseba. E como ele havia prometido, então, ele vai constituir Salomão sobre rei em Israel. Depois dele constituir Salomão sobre rei em Israel, a Bíblia diz então que o seu irmão Adonias ele vai ficar frustrado. Ele vai ficar então temeroso, vai ficar com medo então do reinado de Salomão. Chegando-se os dias em que Davi estava para partir, ele vai dar conselhos. Conselhos esses que estão registrados nas Sagradas Escrituras no livro de 1 Reis, no seu capítulo 2. E eu quero frisar apenas o versículo 2, a última parte que diz assim: Esforça-te, pois, e sê homem. Amados em Cristo, nós que estamos aí já numa caminhada diante de Deus, se existe uma coisa que o ser humano tem que ter dentro do seu coração é ser homem. E quando eu digo ser homem, não estou me referindo à sexualidade de cada um de nós, não. Eu estou falando em ter palavra, ser certo naquilo de fato com o que a sua boca está dizendo, ou seja, ser firme naquilo que você disse. Seja homem ou seja mulher. Uma vez dada uma palavra, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que termos consciência daquilo que falamos para que Deus possa nos honrar no futuro. Então Deus, através de Davi, vai deixar um conselho muito sábio a Salomão. E esse conselho, entre outras palavras, é dizendo para ele: sê tu, pois, honesto em todos os teus caminhos. Agora diz as Sagradas Escrituras de que Salomão ele está pronto para reinar. Já entrando no capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. A primeira coisa então que Davi, depois de ter dado conselhos, depois de que ele parte, a primeira coisa que Salomão vai fazer é fortificar o seu reino. Fortificando o seu reino, nós entramos agora no capítulo 3. A Bíblia diz então que aparentou o Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor, e as muralhas de Jerusalém ao redor. Entretanto o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não havia edificado a casa ao nome do Senhor. Então a Bíblia diz que e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Quando Salomão ele vai oferecer 1000 holocaustos ao Senhor, então diz a palavra de Deus que apareceu o Senhor a Salomão em Gibeon, à noite, em sonhos. Capítulo 3, versículo 5 diz assim: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande benevolência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de acordo com o coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhe deste um filho, como se assentaste no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo, em lugar de Davi meu pai. Eu sou apenas um menino, pequeno, não sei como sair e não sei como entrar. E teu servo não está no meio do povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar e nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal,
porque quem poderia julgar este tão grande povo? Salomão agora ele vai ter um diálogo com o próprio Deus, com o Senhor. E ele vai expor então as suas características físicas, dizendo a ele que ele era pequeno, de que ele não tinha discernimento nem para entrar e nem para sair. Mas ele vai lembrar do seu pai Davi. E lembrando do seu pai Davi, ele vai falar com Deus dizendo assim: assim como tu usaste de benignidade para com meu pai, eu te peço. O teu servo vai te pedir uma coisa: dai-me a mim um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Talvez na expectativa nossa, se fosse nós hoje pedimos alguma coisa para Deus, talvez seríamos infelizes. Porém, o conselho de Davi a Salomão foi: sê tu, pois, homem. Então, a integridade de Davi, de tudo aquilo que ele viu seu pai fazendo, ele havia herdado. Mas herdar aquilo que ele havia recebido do seu pai não significa propriamente dito de que ele haveria de levar essa bagagem até o final da sua vida. Mas porém ele vai orar a Deus dizendo essas palavras, dizendo para que Deus pudesse dar um coração bom, para que ele pudesse guiar essa tão grande nação que Deus agora o havia colocado como rei sobre Israel. Salomão ele não vai pedir riquezas, Salomão não vai pedir que Deus julgue contra os seus inimigos, não. Salomão ele vai pedir para Deus um coração sábio. Pelo que Deus então ele vai dizer para Salomão assim: porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, e nem pediste riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual nunca houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, de todo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também te prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. Era um sonho, porém Deus estava falando de fato com Salomão. Então Deus havia dado um coração puro para ele. Deus deu tanto entendimento para ele para discernir o que era justo, o que era injusto. Deus ele vai dar riquezas, glória, que de modo não houve pessoas igual a Salomão. Só que Deus vai dar uma condicional para ele, é o capítulo 3, versículo 14. Se indica condição. E se andardes nos meus caminhos e guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os seus dias. Ele só teria dias longos na face da terra se ele guardasse os mandamentos que Deus havia dado. Aí me lembro naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na face da terra. Filho que não honra pai e mãe, infelizmente os dias na terra são curtos. Deus ele quer que as pessoas vivam bem, vivam bastante. Porém, não depende de Deus para que essa situação se ocorra. Tudo depende da forma com que você está levando a sua vida.
Então seja sábio, escolha o melhor caminho para servir a Deus. E o melhor caminho de servir a Deus é estar com Deus. Estando com Deus, você vai alcançar lugares inimagináveis na sua vida. Porque Deus, ele é especialista em mudar situações adversas. Você hoje pode estar até pensando: como é que eu vou arcar com as minhas situações do dia a dia? Eu quero te dizer uma coisa: sê tu, pois, sábio. Guarde os mandamentos de Cristo, que Ele estará te dando a forma com que você estará lidando com as situações do dia a dia. Porque as situações do nosso dia a dia, elas não servem para nos levar para um buraco, de modo algum. As situações, elas servem para nos ensinar que ainda que nós caiamos no buraco, Deus, ele estará lá nos dando o livramento para que possamos escapar ilesos das tais situações que seremos acometidos no dia a dia diante de Cristo. Então Salomão agora, ele vai receber essa palavra da parte de Deus, que ele deveria guardar os mandamentos de Deus. Se guardasse, Deus estaria prolongando os dias de vida na face do seu tempo de vida aqui na terra. Então Deus vai usar agora da vida de Salomão para que ele pudesse decifrar um enigma. A palavra de Deus nos ensina, a partir do capítulo 3, versículo 16, a história de duas prostitutas. Ambas deram à luz a uma criança. Só que a Bíblia diz que uma vai se deitar sobre a mesma e ela então vai morrer. Ela vai pegar a criança da que está viva e vai ficar com ela. Agora chega essa ocasião diante de Salomão. Então Salomão, ele vai dizer as seguintes palavras: pegai a criança que está viva, cortai-a ao meio. E cortando ao meio, dá um pedaço para um e para outra. E quando Salomão disse essas palavras, a mãe de fato do menino, a Bíblia então vai dizer que ela vai dizer as seguintes palavras: não, deixe o menino em vida, dê o menino para ela, porque as suas entranhas se moveram em si. Então automaticamente Salomão, ele vai ligar naquilo e vai dizer: de fato, essa aí é a mãe do menino, porque ela se condoeu dele. E aí ele então vai fazer que o menino seja restituído a essa mulher. E a Bíblia então diz assim: então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que ele havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Aquilo que Deus havia dito que faria sobre a vida de Salomão, Deus então ele começa a se manifestar em Salomão. Salomão então ele vai julgar a causa ao ponto dos israelitas ficarem boquiabertos com a situação, dizendo que de fato havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Pelo que a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 29 vai dizer assim: e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, do que Israíta, e Renã, Calcou, e Darda, os filhos de Naol, e correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. E também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que nasce na parede.
Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E todos os reis da terra que vinham ouvindo da sua sabedoria. Irmãos, esse homem, ele chega a um ponto de ter tamanha sabedoria que ele vai deixar escrito 3 livros para a nossa meditação. A Bíblia diz que ele vai deixar escrito para que nós possamos trazer da sua sabedoria para o nosso dia a dia 3 livros que nós temos que trazer em memória e estarmos constantemente meditando sobre os mesmos. São estes os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Você vai encontrar nesses 3 livros a sabedoria de que Deus deu a este homem de tal forma. E você vai entender aquilo mais profundo ao meditar nesses 3 livros. Eu quero fazer essa vamos chamar assim de talvez de uma forma bastante expressiva. Vou te conduzir a esses livros para que você possa meditar, refletir e depois que você possa trazer para o seu dia a dia o que de fato Deus quer que você realize na sua vida. Ali você vai entender de que nós, como seres humanos, temos o nosso nascimento, temos o meio e também temos o fim. Palavras como ele disse no livro de Eclesiastes, que há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus e em cima dessa terra. Você vai encontrar no livro de Provérbios que do coração do homem são as preparações, porém a resposta certa vem dos lábios de Deus. Você vai encontrar muitíssimo significado nesses livros. Então eu te chamo a atenção para que você possa refleti-los e meditar naquilo que Deus fez sobre a vida deste rei por nome de Salomão. Então Salomão, passaram-se os tempos e os anos, ele vai trazer consigo um desígnio que brotou no coração do seu pai Davi. A construção daquilo que nós chamamos o Templo de Salomão. Mas quem deu os parâmetros foi o próprio Deus a Davi. Só que Deus não deixou o seu pai construí-lo. Por quê? Porque ele era um homem que estava constantemente envolvido nas lutas, nas batalhas dos israelitas. A Bíblia diz que Davi ele vai reinar por 40 anos. Agora já no reinado de Salomão, ele há paz entre as nações. Não havia guerra. Pelo que ele vai começar a construir o templo chamado Templo de Salomão. E a Bíblia então diz que no capítulo 8, depois do templo já estar construído, eles vão levar a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, para o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. E assim trouxeram para a casa de cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar e nem enumerar pela sua quantidade. E assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre a arca, e os querubins cobriam por cima a arca com seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito.
E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera toda a casa. Foi uma confirmação. Nada mais do que a própria confirmação do próprio Deus estar presente no ato. Eles trouxeram a Arca da Aliança com todos os objetos da mesma. Agora estava então Salomão juntamente com os sacerdotes. E a Shekinah de Deus ele vai descer aonde estava ali o templo, mais propriamente dito onde estava a arca, ao ponto dos sacerdotes não puderem ficar de pé diante da tamanha glória de Deus que se manifestou entre eles. Deus, ele desce com a sua Shekinah tremenda. Basta nós estarmos diante de Deus com o coração aberto, fazendo os nossos sacrifícios diante de Deus. A Bíblia diz assim: sacrifício eu não quero, e sim misericórdia, conhecimento de Deus do que holocaustos. Só que existe um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós nos ajuntamos diante de Deus com um culto dessa forma, racional, em que nós deixamos nos entrar pela palavra de Deus, Deus ele se faz presente, manifestando a sua glória no nosso meio. E é tremendo sentirmos a sua presença. Assim como foi nos dias de Salomão, Deus ainda se manifesta nos nossos dias. Porém, existe uma coisa de que vai acontecer na vida de Salomão. E isso, infelizmente, tem levado a vida de muitos homens e mulheres de Deus à ruína. Nós adentramos agora no capítulo 11 do livro de 1 Reis, que diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires aos seus deuses. E esta se uniu Salomão com amor. Amados em Cristo, a Bíblia diz: não se ponha em um jugo desigual com os infiéis. Porque concordância entre Cristo e Belial, entre a luz e as trevas, não existe. Existe um pensamento muito retrógrado de pessoas que estão dentro da casa de Deus, de querer buscar um relacionamento fora da casa de Deus, achando de que Deus vai dar um jeitinho, de que a situação vai ser mudada com o tempo, mas a tendência é piorar. Porque uma vez aceita a pessoa já ir no mundo dos tráficos, das drogas, do alcoolismo, se Deus ele não tiver a misericórdia de libertar a vida da pessoa, a pessoa não muda. E quem de fato vai sofrer é você, que fez a escolha errada. Porque Deus havia dito a Salomão que ele não deveria buscar relacionamento entre essas nações. Porém, Salomão, depois de Deus ter apresentado a ele 2 vezes, ele vai cometer um grande equívoco de amar a essas mulheres. E a Bíblia diz que tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. As mulheres que estavam com Salomão mudaram o coração de Salomão. Salomão já não era mais aquele que Deus queria. A forma com que Deus havia projetado para ele, ele havia mudado de forma. Seria o mesmo de que nós colocássemos alguém que você conheceu dentro da casa de Deus, que ao receber o primeiro amor, depois de haver passado pelas águas batismais, ter recebido a unção do Espírito Santo, no pequeno começo dentro da casa de Deus, a alegria, o êxtase,
A vontade de estar fazendo a obra de Deus era tão grande. Mas isso se foi com o tempo, depois que a pessoa ela arruma um relacionamento. Relacionamentos que não são dados por Deus tende a nos afastar da presença de Deus. E foi isso que se sucedeu com Salomão. O coração dele, que o seu pai disse para ele: "Se tu, pois, homem, se tu, pois, uma pessoa de caráter, guarda o teu coração", não era o mesmo. E como não era o mesmo, então Salomão ele começa a fazer coisas que não vai agradar aos olhos de Deus. E a Bíblia continua no capítulo 11, versículo 4, dizendo assim: "Porque sucedeu que no tempo da sua velhice, Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. O coração de Davi, seu pai, não era perfeito como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que pareceu mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então ele edificou, Salomão, um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses." Um homem que um dia sacrificou mais de 1000 animais a Deus, agora estava sacrificando junto com as suas mulheres pagãs a deuses estrangeiros. Porque simplesmente as mulheres mudaram o coração de Salomão em um outro coração. O que Deus queria para Salomão é que ele tivesse um coração segundo o coração de Davi. Davi ele pecou, ele errou, ele transgrediu, só que ele reconhecia os seus erros. E reconhecendo os seus erros, Deus constantemente lhe dava automaticamente a misericórdia para que ele pudesse dar continuidade na sua vida. Só que Salomão não haveria de ser desse jeito, porque Deus haveria de tratar com Salomão de uma forma tremenda. Pelo que a Bíblia então diz assim no capítulo 11, versículo 9, diz a palavra: "Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo." Porém, Deus vai dizer assim para ele, capítulo 11, versículo 12: "Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido." Deus ele vai dar um veredito de que Deus haveria de tirar o reino de Salomão. E quando ele tirasse o reino de Salomão, ele daria a um dos seus servos. Só que por amor a Davi, ele não iria fazer isso quando Salomão tivesse em vida. Ele vai dar essa continuidade que ele vai fazer quando o seu próprio filho assumir o trono.
Então diz a palavra de Deus que tudo isso vai se suceder, de que Deus vai deixar apenas uma tribo. Apenas uma tribo. A tribo de Judá vai ficar com o filho de Salomão. As outras 11 tribos seguirão a outro homem por nome de Roboão. Então a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 26, a respeito de um homem por nome de Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, Bizereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome de Zerua. Ele também se levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que se levantou a mão contra o rei Salomão. Tinha edificado a Milo e o cerrou às aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Salomão, então, ele vai colocar sobre a responsabilidade de Jeroboão a tribo de José. Mas diz a palavra que sucedeu, pois que naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, o encontrou no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aias pegou a sua roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Amados em Cristo, o que se sucede aqui é de que Jeroboão ele já tinha uma tribo, a de José. Agora Aias, o profeta, ele vai rasgar suas vestes e vai dar mais 10 pedaços, totalizando 11 tribos com Jeroboão. Só que apenas uma tribo vai ficar com o filho de Salomão por nome de Roboão. Por quê? Porque Salomão ele vai partir. E quando Salomão partir, depois da sua morte, há de haver a ascensão deste novo rei por nome de Roboão. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 11, versículo 42: e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então a Bíblia diz então que logo após a morte de Salomão, como de costume de passar de reis sobre os seus filhos, então agora Roboão ele vai estar à frente da nação de Israel como rei. Estando ele à frente da nação de Israel, diz a palavra de Deus que ele vai fazer uma coisa que vai desagradar a muitos. Porque vindo Jeroboão juntamente com a congregação, eles chegaram diante de Roboão, filho de Salomão, dizendo para ele: olha, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia-te tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. Então a Bíblia diz assim, capítulo 12, versículo 6: e teve o rei Roboão conselho com os anciões que tiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como me aconselhai-vos vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fordes servos deste povo e os servires, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias eles serão seus servos.
Porém, Roboão, ele vai fazer algo errado. Ele vai deixar o conselho daqueles que eram os anciões de Israel e vai procurar conselhos com os jovens. E diz assim: porém ele deixou o conselho dos anciões que lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que lhe estavam diante dele. E os conselhos do jovem foram o seguinte: olha, dize a este povo assim: assim dirás a este povo que lhe falou: teu pai lhe fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. Agora, pois, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Depois de ter respondido duramente sobre o que ele haveria de fazer, a Bíblia então vai dizer no capítulo 12: e vendo, pois, todo Israel, capítulo 12, versículo 16, e vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós como Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé as tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Apenas uma tribo, então, vai ficar com Roboão, a tribo de Judá. E como Aias havia feito aquela profecia, agora 11 tribos estavam com Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate. Porque eles não estavam querendo seguir aquilo que Roboão queria. Porque Roboão disse que haveria de agravar o jugo